Muito bom dia não, boa tarde. Aqui o negócio está em altíssimo astral, como sempre, aqui no Virando o Jogo. Eu cheguei a me confundir, mas é boa tarde, não é nem horário de verão, né? Está me confundindo? Não, é horário normal, né? Já estamos próximo do inverno. A única coisa que eu não consegui fazer aqui ainda é pegar a nossa transmissão ao vivo aqui. O Diogo Rossi, por gentileza, nosso produtor, vem aqui, adentre ao recinto aqui, ao set, né? Vou pedir que o senhor faça a gentileza aqui de compartilhar no meu perfil o nosso programa aqui, a página da TVU, e é o convite que eu faço para você também, nosso telespectador do Virando o Jogo, né, que nos apoie também, além da sua audiência aí, fazendo o que nós estamos fazendo aqui todos, compartilhando nos nossos perfis do Facebook a página da TVU que está ao vivo com o nosso programa. Tudo certo agora, Diogo? Tudo pronto. Maravilha. Muito obrigado ao nosso produtor Diogo Rossi. Você sabe, além do canal 55, que é o canal da TVU, também o canal 11 no Sistema Net e no player da TVU, tvuplay.tv.br. E nas páginas aí do Facebook, @TVUplay, Virando o Jogo TV. E o nosso WhatsApp aí à sua disposição, temos muitos assuntos aqui que com certeza serão tema de debate, né? Concordância e discordância, mas de debate, enfim, no programa aqui, os nossos participantes. Nosso WhatsApp 999-81-7700. Aí na tela para você conferir. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Rogério Belchi e Davis Wagner compondo a bancada hoje aqui do Virando o Jogo. E já de começo do programa, eu quero passar o recado aqui do SESC, porque o SESC tem uma intensa programação esportiva, não apenas durante este ano de Não foi nada, só caiu uma parte ali do guardanapo de papel. Isso. Pelo barulho é branco. É um pedacinho da cadeira, não foi nada. Mas não é da cadeira, não. Cadeira não, a cadeira aqui não cai. Não é que nem aquele que nós mostramos. Não. A cadeira é NBK aqui. Aliás, a NBK vai começar uma campanha que nós vamos mostrar aqui. Não é a partir, não sei se desse mês de abril ou mês de maio, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais e melhor também os produtos que são para escritório da NBK, né? Além das cadeiras, tudo que a NBK tem e oferece aí para melhor equipar o seu escritório. Mas o SESC, eu dizia, para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, tem este programa que é o Esporte SESC Praticar Faz Bem, que é o pilar do sistema FEComércio RS SESC, realizando torneios e competições ao longo do ano, como o Circuito Verão SESC de Esportes, Jogos Comerciários, Triatlon SESC, que é o circuito nacional, e o Circuito SESC de Corridas. Além disso, também tem as ações voltadas à qualidade de vida e que são promovidas pelas academias SESC, que mantém desde 2011 a certificação NBR ISO 9001-2008. O Esporte SESC Praticar Faz Bem é uma ação integrada no Move Brasil, que é a campanha nacional de incentivo à prática da atividade esportiva, atividade física principalmente. Todas as informações você tem no sesc-rs.com.br/esporte SESC. SESC, a força do sistema FEComércio ao seu lado. Vamos começar, meu caro Diogo Rossi, aí, conforme a pauta do programa. Por aonde, Diogo? Diga. Vamos começar pelo jogo do Internacional contra o Caxias. Muito bem. Que foi no sábado, no estádio Beira-Rio, vitória do Internacional por 1-0. Aí os lances da partida, o Internacional no primeiro tempo, do Rodrigo Dourado. Um rebote na área, né? Aliás, o Rodrigo Dourado, eu não sei se ele está treinando o chute, mas é uma coisa que ele poderia fazer. Disso aí, ó, esse é o lance do gol, né? É, o levantamento. Vocês acham que houve uma falha técnica? Tem ainda alguns analistas que abominam. Não, escanteio é a maneira... O meu pai, que infelizmente não está mais entre nós, ele tinha uma visão do futebol muito diferente. Ele me dizia assim, goleiro que pega e sai jogando com a mão no meu time não serve. O goleiro tem que pegar e dar um balão para cima. Mas pai, o balão para cima é rifado, né? Aqui com a mão ele pode sair jogando. E alguns pensam assim ainda que o escanteio tem que ser jogado na área. Não, o escanteio curto ele te dá uma alternativa, inclusive, de movimentar a marcação dos zagueiros do time adversário. E o Inter fez mais um assim. Vocês acham que houve uma falha técnica do Pitol nesse lance aí, hein? Que ele faz... O lance do gol, né? Sim, o lance do gol, evidentemente. Ele depois, eu não sei se vai ter nesses lances aí, ele também, no meu entendimento, acho que é nesse lance aí, ó. Para mim também,
E eu considero o Pitol um excelente goleiro, mas eu entendo que nos 2 lances ele teve falha técnica. Ele dá um tapa na bola, mas é que ele estava passando da bola já, ele não tinha o que fazer. Ele pegou mais com os dedos. Se ele vai com a mão fechada para dar o soco, ele não chega na bola. Qual dos lances que vocês estão falando? Antes do gol. Antes do gol. Foi a pior alternativa. A pior alternativa, ou ele espalmava para o lado, entendeu? Mas o que ele fez, ele deu um tapa na bola para frente. Eu acho que foi uma falha técnica. Mas é que ele já está se passando, Bel. Se tu olhar bem o lance, tu vai ver que é isso que acontece. Aí ele não tem alternativa. Ou ele atira para lá ou a bola vai entrar direto. O lance todo trabalhado pelo Nico. O Zago tirou o Nico e não contente com isso, na entrevista coletiva, ele disse o seguinte: pensei inclusive em não escalar o Nico para começar o jogo. O Zago agora ele deu para se fantasiar de Luiz Henrique, técnico do Barcelona, né? Ele vai exatamente igual ao Luiz Henrique, cuidem bem. É sapatênis, é a gravata numa camisa para fora das calças, tá tudo legal. Não tem problema não, ele pode imitar quem ele bem entender. Mas o técnico europeu que ele quer tanto imitar e que se ele se auto-intitula um técnico europeu, o futebol hoje, principalmente na Europa, ele não pode perder uma valência fundamental, que é velocidade. Quando ele tira do time o Nico Lopes, independentemente de quem ele coloque, ele tira velocidade. E quando ele diz na entrevista coletiva que ele pensou em iniciar sem o Nico Lopes, bom, aí a situação ainda fica um pouco pior. Aí é pior ainda. Aí pior ainda. Eu não concordo com a alteração que o Zago fez, tirando o Nico Lopes e colocando o Valdívia, mas eu tenho que procurar interpretar o que ele pensou. E a única coisa que eu posso imaginar que ele tenha pensado é de que como o Caxias estava crescendo por aquele lado e o lateral, o William, já tinha cartão amarelo, ele quis segurar um pouco com o D'Alessandro daquele lado, segurar a jogada do lateral do Caxias. Prender mais o lateral, porque o D'Alessandro... Mas com o Nico ele teria uma resposta de velocidade. Mas o Nico é um jogador que ele não prende tanto o lateral, ele deriva para o meio, ele sai da posição, o D'Alessandro mantém mais, mesmo que o D'Alessandro possa se movimentar, o D'Alessandro recompõe melhor. Então ele pensou a única coisa que eu posso imaginar. Ele pensou em se segurar contra um Caxias dentro de casa. Sim. Bom, aí só piora. Ele encolheu, o Internacional encolheu, chamou o Caxias para dentro. É só o que eu posso imaginar. E aí ele imaginou trocar a velocidade, trocar a jogada de velocidade do Nico pela jogada de velocidade do Valdívia no outro lado. E deixando o D'Alessandro proteger um pouco mais. Mas era muito importante não tomar gols em casa. Veja que ele pode perder por 2-1, 3-2, em arriscar fazer o segundo, mas tomar-se um gol. Com todo o investimento que estão dando para ele jogar com todo respeito ao Caxias, ao Novo Hamburgo, a dupla Grenal tem a obrigação de passar esse gol. O árbitro anulou esse gol ali, né? Foi impedimento. Independente desse impedimento ou não, a bola entrou. No momento que o Anselmo levantou do banco. Tem um problema que foi criado. Para entrar, o Internacional tomou um gol. Tem um problema que foi criado. Não, isso aí é uma coincidência. Não pode agora também fazer isso. No Grenal foi coincidência. O Internacional ganhou 2-1. Levantou o Anselmo do banco. Mas aí é coincidência. Nós vamos falar dos lances polêmicos desse jogo. Da ajuda que o Inter, do controle que teve pro Inter aí, eu quero saber. Você fala que no momento que entrou... Levantou do banco, o Internacional tomou um gol. Mas aí é uma coincidência. Não faça assim, não desqualifique a opinião do Nelson, por favor. Por que desqualificou? Isso é importante que o Nelson está falando. Por favor, Zé, está resolvido o problema. Falta que nós dois aqui. Só não deixa levantar do banco. Não deixa levantar do banco. Pelo amor de Deus. Não tinha notado. Mas eu acho que todo mundo vai se convencer que existe um complô para que o Inter não seja campeão, né? Depois desse jogo eu estou convencido. Não está em suspeição no campeonato. Isso é só a história do Roberto. Não vai estar, cara. Teve um pênalti. Na minha opinião, claro. O Dourado era para ter sido expulso no lance que ele fez. E o William, que agora ele era para ter sido expulso no primeiro lance, não no segundo. Já perdeu o Tu pediu esses lances aí para o produtor? Não pediu. Ele está trazendo o assunto que não tem imagem. Que é para o telespectador ficar aqui sem a imagem. Suspeição, campeonato de suspeição. Produtor. Avisa para eles que eles estão fazendo televisão aqui na medida do possível. Campeonato é bullying, eu não posso falar. Mas o Internacional não teve o Edenilson, e o Edenilson vai passar por um exame de imagem, e em não tendo o Edenilson, ele passa a ser um problema não só para o Gauchão, inclusive já para o jogo da volta da Copa do Brasil na quarta-feira. Porque a diferença que tem o Internacional com o Edenilson, além de ele rende muito, o Inter contra o Corinthians, por exemplo, ele já não vai ter o Carlinhos. Isso. Tudo bem, aí pega o Wendel, joga para a lateral esquerda e reposiciona ali no lugar do Wendel o que vai ser naturalmente o titular ao longo do ano, que é o chileno, o Felipe Gutierrez. O Corinthians pode não ter o Jadson. Não vai ter. Do jeito que o Jadson teve a torção no joelho, não vai ter. Só o seguinte. Tornozelo, né? Mas foi joelho.
Tornozelo. Tornozelo. Foi joelho. Foi joelho. Bom, mas ele torceu o tornozelo no lance. Ele faz uma entorse feia de tornozelo no lance. Mas ele machucou. Só se afetou o joelho também. Só que até 3 semanas, né? Só que o que vai acabar acontecendo? 3 semanas. O Zago, por mais incrível que possa parecer, para o jogo contra o Corinthians, eu não defendo quando ele põe o Robertson. Mas eu só vejo o Robertson para jogar sem mutilar tanto assim o Internacional na ausência do Edenilson. O D'Alessandro não consegue fazer isso. Aliás, o Internacional ontem, com o Robertson, ele teve mais oportunidades de gol até do que teve contra o Corinthians. Então, claro, vamos guardar as proporções de Caxias e Corinthians. Mas, de qualquer maneira, o Internacional teve no Corinthians um time que também se abria um pouco mais do que o Caxias. Para jogar o Caxias era mais fechado. E mesmo assim o Internacional teve mais chances ontem. Então, eu corroboro contigo. Não estou dizendo que o Robson tem que ser titular no lugar do Edenilson. Mas para essa ausência, sim. Com licença. Sim. O fato, assumo que eu não comuniquei nosso produtor a respeito das imagens. Mas isso não isenta a nossa bancada de discutir os lances. Não isenta de discutir. Não isenta de discutir. Mas quando eu faço uma proposta. Mas eu estou pedindo a opinião dos colegas aqui mas quando eu faço uma proposta em cima dos lances, se houve falha ou não do goleiro do Caxias, que estão ali os lances, aí o senhor dá uma análise superficial. Agora, quando não tem imagens aí para a gente discutir, nós vamos fazer uma análise aprofundada. Assumindo o erro, mas nós devíamos ter esses lances, não é? Temos que ver os lances aqui também. Que foram claros. O que eu faço? O que tu faz, Nelson? Pega pra ti. Pega pra ti. Um me resume o Internacional a um momento que o Anselmo levantou do banco. O outro, ao lance do possível pênalti. Pênalti e 2 expulsões. Para mim, é muita coincidência. O William, aquele era para ser. E mais, né? Mais o lance do treinador aí, do Luiz Henrique, que chutou o cara lá. O Rogério Belk levanta a questão. Tomou o terceiro amarelo, o Pitol, e provavelmente ele nem joga mais no Caxias, porque ele está acertado com o Brasil. Entra um goleiro bem jovem, que subiu com o Frederiquense, e o Caxias já teve um goleiro jovem, quase estreante, naquele 8-1. Lembra? Era um goleiro também que não era o titular e apareceu. O Caxias tem problemas. Não ficou muito marcado de forma positiva. Tomou 8 na estreia. Pitol dentro do Brasil. Quem era o técnico naquela final? Argel Fux. Mas o Edenilson jogava naquele time do Caxias. Marcado. O Inter teve um dos grandes zagueiros da sua história, que é o Lúcio, né, que também jogou contra o Inter, tomou 5 no jogo. 7? Mas aí era um outro contexto. Ele não era ninguém quando tomou 7. Não, era uma final do campeonato. Não foi o Lúcio. Mas esse goleiro também não era ninguém. Foi Lucimar, chamava ele. Virou Lúcio depois. Mas hoje pela manhã eu conversei com o procurador do TJD, doutor Renan Eduardo Cardoso, sobre a situação do tal biquinho que deu ali o Antônio Carlos Zago. Ele me disse o seguinte, ele vai aguardar até o final do dia a súmula, para ver o que pode estar escrito na súmula, mas que, independentemente da súmula, só com o que ele viu de imagens, ele vai oferecer denúncia. Que, aliás, nós vamos ver essa imagem. Ele oferece a denúncia contra o Antônio Carlos Zago por agressão, para o Galeano, auxiliar técnico, por conduta hostil. Não, o Galeano empurrou o médico do... E o médico por conduta antidesportiva, porque ele não tinha nada que está fazendo tumulto lá com os jogadores. É cúmplice. Mas no caso do Zago, do Zago, claro que depois pode ter, pela habilidade das defesas, pode se desqualificar o artigo. Mas no caso do Zago, em ele sendo condenado por agressão, ele acaba pegando uma pena mínima de 4 jogos. Mínima. Essa é a questão do tribunal. Mas no Campeonato Gaúcho? Ou Campeonato Gaúcho. Essa é a questão do tribunal. Passando para cima, não poderia ficar fora agora, né? Essa é a questão do tribunal e respeito a opinião de vocês, trazem justamente essa informação como o Bagé está trazendo. Agora, eu acho que nós temos que analisar a conduta do treinador internacional. A conduta do Zago. Vamos dar uma olhada nas imagens aí. Já estão ok as imagens? Tá? Para a gente ver, as imagens, inclusive, são da Fox, né? Temos que agradecer a Fox Sports aí. As imagens, olha lá. Doutor Jefferson, aí já está a discussão. Olha lá. Agora, olha, para que aquilo? Para que esse biquinho? Malandro, né? Malandro. Sabe? É uma coisa completamente fora do contexto isso do Zago. Não tem cabimento isso. Depois ele sai dali e continua dizendo coisa para ele. Tá, aí vem o Galeano e empurra. É por isso aí que também o Galeano vai ser denunciado. E o Zago continua... O Galeano, tu pode me perguntar, sai daqui. Mas tem também, deve ter um pouquinho daquela rivalidade lá local de Caxias. Mas não justifica, né? Não estou justificando, gente. Eu tô só... Deve ter um componente de... Deve ser amor antigo. Mas, Nelson, me desculpe, mas não explica. Não, mas eu não estou justificando. Não é nem justificar. Não, estou dizendo que nem explica
rivalidade de lá, esse tipo de atitude do treinador internacional. Mas o juiz não viu isso. A impressão que dá é que ele não enxerga isso aí. Mas não acerta o biquinho, né? Claro que acerta. Não, o biquinho acerta. Um biquinho até é uma coisa muito... Mas o médico nem sentiu, então. Não, é uma coisa de... Mas assim, mas o problema que está em discussão não é o biquinho, é a atitude dele. Como é que ele vai cobrar de um jogador? Se o jogador fazer isso em campo, está na rua. Seria expulso. Claro. Agora, do Galhardo, assim, eu não vou isentar o Galhardo, mas ele vou dizer mais. Vocês viram que ele está pedindo calma para o Zago ali? E vou dizer mais. Se o árbitro da partida enxerga isso, ele põe o Zago para a rua. Claro. Por isso que eu disse que ele não viu. Agora, do Galhardo, assim, não é isentar o Galhardo, mas aí tu vai interpretar que ele diz, pô, sai daqui, te deixa assim. Tudo bem, mas está no contexto, claro. Mas não tem... Olha, não pode. O Antônio Carlos Zago tem que ter a dimensão de onde ele está e qual o time que ele está treinando. Isso não pode ser em nenhum clube. Em nenhum clube. Mas ele, no histórico dele como jogador, ele também adorava uma bronca. Isso é... Eu acho que tem um amor antigo, uma rivalidadezinha. Tem que fazer mas não explica, Nelson. Não explica essa rivalidade antiga. Coisinha antiga. Não tem, mas não é explicação. O lugar de resolver não é ali. Agora, o Zago precisa de uma vez por todas ser conhecido pelo trabalho dele como treinador. Ele não tem que ficar marcado uma hora porque ele jogou bola e aí ele teve uma atitude racista, tudo bem, ele já pagou por isso. Ele não pode ficar marcado agora porque ele vai no jogo contra o Caxias, que ele tem o problema lá até porque esse médico nem é o médico titular, né? O primeiro médico não pôde vir, esse é o segundo. E aí ele vai lá e dá esse tal biquinho, isso não agrega nada. Ele precisa ficar conhecido como técnico de futebol. Não por esse tipo de atitude. E depois vou dizer, vamos usar, vocês viram aí, é de uma marrequice esse biquinho que ele dá. Vamos falar o português correto. Sem apologia nenhuma à violência. Pelo amor de Deus. Mas se é para o cara fazer isso, então chuta. Sem apologia à violência. Mas se é para então porque chuta a nádega do cara. Aí vai assumir a briga. Aí vai assumir a briga. Ele vai pegar a agressão por um biquinho pela atitude. Olha, coisa... varziana, com todo o respeito ao futebol de várzea. Não adianta coisa se fantasiar de Luiz varziana Henrique. Do seu Antônio Carlos Zago. Não adianta se fantasiar de Luiz Henrique. Mas pode ser o julgamento na semana da decisão? E agiu com o Margiel. O julgamento seria quando? Na próxima semana? Porque, de repente, vetado também... eu não sei se... Basta o TJD oferecer a denúncia mas aí é rápido o julgamento, eles não vão... deixar para as 2 últimas rodadas. Não, mas tem uma semana agora, oferece hoje a denúncia. Segunda-feira, ele pode oferecer essa denúncia hoje. Eu não sei se ele já entra na semana que vem. Na próxima mas quem resolve isso é o TJD. Se o procurador TJD já nos deu entrevista hoje dizendo que vai oferecer denúncia e que não depende, ele quer ter uma moderação para ver se daqui a pouco até não tem uma carga maior. Como ele disse, eu vi a imagem, eu não ouvi o que foi dito. Daqui a pouco o árbitro vai chegar e vai me dar mais informações. O Zago está justificando que esse médico teria ofendido alguns jogadores. Mas não tem justificativa. O Zago se atrapalha muito nas entrevistas. Tem que ter alguém, tem que fazer um media training com o Internacional. Não dá, tem pouco assessor lá. Internacional. Não dá. Mas tem que fazer um media training com ele porque é impossível. Esse tipo de coisa não tem o que falar. Porque, como eu disse para o Nelson, além de ser injustificável, é inexplicável. Claro. Não tem rivalidade, não tem momento que vai explicar essa atitude do treinador. O Zago não é mais um jogador que está dentro de campo lá inflamado, cabeça quente. Pelo amor de Deus. Hoje ele é um educador, né? Teria que ser. Ele é um educador. Teria que ser isso. Aliás, falando em educador e tal, hoje nós temos no Internacional também um outro assunto, né? Que é a reunião do Conselho Deliberativo para a aprovação ou não das contas do ex-presidente Vitório Pífero, né? Ontem, que está internado. Ele foi internado ontem por volta de meio-dia. Ele está no que é chamado do Hospital São Francisco da Santa Casa, na UCI, que é uma unidade cardiovascular intensiva. Eu conversei com uma pessoa próxima da família do presidente Vitório, agora há pouco, vinha até no carro com o Diogo Rossi. E a família não quer se pronunciar a respeito de nada, mas até para tranquilizar, né? Porque vão parar com essa bobagem aí. O presidente Vitório Pífero é um ser humano e ele não tem que pagar com um problema de saúde por algo que ele tenha feito de errado na gestão do Internacional. Mas o presidente Vitório Pífero está bem. Ele está medicado e está na UCI justamente para evitar qualquer tipo de problema. Ele tem todo o recurso à disposição, mas ele está estável e ele está bem. Ele não passou por nenhum tipo de procedimento, só que foi muito sério o que aconteceu. Me passaram isso só. Foi realmente sério, ele teve um problema
cardíaco violentíssimo. Ele não passou por nenhuma intervenção cirúrgica, como alguns aventaram. Ele está bem, mas ele continua internado. Já tinha um histórico, Bagé, sabes? A primeira vez que pelo que eu sei, não tinha, sim. Pelo que eu sei, não tinha. E aí tem essa... Ele teve um problema que foi acima do que é a fibrilação atrial. Sim, ele precisou, inclusive, de desfibrilador. Que faz uma reconversão, né? Para o coração voltar a um batimento normal. Tem a fibrilação, que vamos dizer que seja a mais amena. Uma arritmia forte, grave. Que é um ponto acima, né? O nome técnico é flúter atrial. Como é que é o nome? Flúter atrial. É o nome técnico desse problema que acometeu o ex-presidente Vitório Pífero. Não é? Ele já superou essa arritmia, ele está numa condição normal. Às vezes é necessário até um cateterismo para fazer uma ablação, tá? Que é um outro termo técnico também. Impressionante. Que é o estudo, hein? Bom, com tanto médico na família que eu tenho que saber alguma coisa. Mas deixa chamar o doutor Luquezzi aqui para falar. Eu acabei, assim, o Nelson, eu acabei de receber a confirmação da doutora Andréa Petraco, que é a minha cardiologista. Sim. Vou cancelar. Peraí. Perdeu o paciente. Eu estou com o Rogério Amaral aqui. Ele já me deixou tudo a par. Obrigado, Zé, tá ali, ó. Acabou de confirmar a doutora André Petraco, já cancelei. Mas uma área onde Bagé tem uma experiência muito grande, tal qual o Rogério Amaral na medicina, é a contabilidade, né? Até pela profissão da esposa dele. E a minha preocupação é o seguinte: haverá aprovação ou reprovação? Eu quero uma das duas. O que não dá para aguentar mais é assim, contas aprovadas com ressalvas. O que são as ressalvas, tal? Eu conversei com alguns conselheiros que já deixaram muito claro que, independentemente do que vai ser dito hoje, já tem... Vou citar um aqui que é, inclusive, é nosso telespectador, Dani Dubin. Inclusive, não é segredo que ele botou na rede social hoje. Dani Dubin diz que vai votar pela reprovação das contas. E vamos prestar atenção, Dani Dubin pertence a um movimento que é o I9 Inter, que é um movimento de muita força atualmente no Conselho Internacional e que não se colocou nem como situação, nem como oposição, não quis fazer parte de gestão, mas que nessa situação específica vai votar pela reprovação. Então tem conselheiros muito importantes. Todo o movimento vota contra? Pelo que eu fiquei sabendo, sim. Por isso que eu comparo com o Congresso Nacional, né? A bancada vota toda por um voto. Bloco. Eu conversei com outras pessoas também importantes do contexto do Conselho do Internacional, pessoas influentes, e que estavam, já trouxe essa informação há alguns dias, fazendo inclusive uma campanha para que as contas não fossem reprovadas. Porque no entendimento destas pessoas, nesse momento, reprovar a conta da gestão, sendo que o Inter já está rebaixado, que o Internacional teve agora esse desgaste na Suíça, com os tribunais. Então seria, no entendimento dessas pessoas, melhor deixar assim, já foi, deixamos assim, vira-se a página. Mas existe sim uma barreira muito grande querendo reprovação. Tira uma dúvida que eu acho que muito torcedor vai ter essa dúvida que eu tenho. Numa empresa eu sei como é que funciona. Agora no Inter, se são reprovadas as contas, o que acontece com o presidente? Ele simplesmente se torna inelegível ou o que mais? Ou não bota um quadro na parede, que fizeram com o Grêmio. Ou não tem a foto dele como candidato. Eu acho que hoje em dia deve haver algum tipo de cobrança, né? Mas qual é a cobrança? Nós não sabemos a legislação. Tem uma pergunta aqui que é feita para quem não sabe a legislação. E como é que nós vamos ficar aqui? Nós vamos ficar discutindo o sexo dos anjos agora aqui? Responsabilização. Isso eu quero saber. Tudo bem, mas nós não sabemos o que diz a legislação. Mas tem que ser, exatamente. Esse questionamento, eu sou honesto em dizer, eu não sei o que diz a lei. Perguntando se alguém sabe. Mas não sabemos. Para que fique claro, eu estou dando uma informação em outro contexto. Não parece que eu estou me metendo aqui a querer explicar. Quem fez a pergunta foi o Davis, eu não tive nem tempo de dizer que eu não sabia. Então, só para deixar uma Não, eu estou respondendo por mim, que eu não sei. Eu não sou especialista e não sei. Eu também não sei. Eu em nenhum momento disse que era especialista. Eu estou trazendo a informação como repórter. A informação que eu tenho é dessa situação que existe sim uma frente, digamos, muito forte para que tenha a reprovação. Bom, o que pode acontecer? Aí eu não sei. Claro, pois é, agora nós não sabemos. Que se busca aí, se busca. Vamos buscar. Então, o compromisso fica contigo. Que formulasse essa questão de pesquisar isso com algum especialista e nos trazer essa informação aqui, o que hoje a legislação diz e repercute para quem foi o gestor anterior que não teve as suas contas aprovadas. Isso nunca aconteceu nem em Grêmio. O que eu vejo hoje no Conselho, e o Bagé é muito mais e melhor informado do que eu, o Nelson também, em termos de Conselho Internacional,
é que um grupo de apoio para o presidente Vitório Pífero hoje é pequeno no Conselho. Se reduziu muito, né? Sim, hoje sim. Sabe? Então hoje agora, tem muito mais gente que queira reprovar as contas e muito mais gente que não está de lado nenhum. Mas tem um detalhe, tem pessoas influentes, importantes e com força de tentar modificar voto, fazendo contatos constantes. Por exemplo, o Nelson quer votar pela reprovação. Sim. Aí eu vou lá e ligo para o Nelson, pô, Nelson, vê só, já aconteceu tudo que podia acontecer de errado. Não sei se daqui a pouco... Não é bom para o clube nesse momento? Não sei se vai conseguir ser o suficiente a quantidade de votos para daqui a pouco desconsiderar. Naquele grupo raivoso não vai conseguir modificar. A gente sabe que tem um grupo raivoso que está querendo... Não sei se é o mesmo grupo que você fala, mas o grupo do povo do clube é um grupo que já manifestou... eu não estou nem botando em movimentos. Eu estou dizendo porque são dois movimentos que eu sei que nesse momento, declarado pelo Dani Nubini na questão do I9 Inter, e o povo do clube, que é um movimento que tem muita força hoje, que é um movimento mais popular do Internacional, que também pede a reprovação das contas. Mas isso já tem o torcedor, o associado, o torcedor mais simples, como o Bagé diz, o conselho não é só para gritar, o campeão voltou, né? Tem que ter uma atitude enérgica, uma aprovação. Se tem coisa errada, que se reprove, pô. É que quando a gente fala em conselho deliberativo, tem muito das motivações políticas, tanto para um lado quanto para o outro, né, Belk? Essa é a questão. Então, muitas vezes nós já vimos aí as contas aprovadas com ressalvas. Mas por que isso? Porque movimentos políticos levam a isso. Tem ressalva do Conselho Fiscal e tal, mas as contas estão aprovadas. Mas é que uma máscara para dizer que não aprovamos. Não é bem assim. Não necessariamente. As contas, quando elas são aprovadas, com ressalvas, fica registrado o que ficou em aberto. E aí o que acontece? Aguardando o documento. A aprovação é 10 com estrelinha. É isso aí. Entendeu? Mas, não tem estrelinha. As ressalvas você tem que resolver. Elas são resolvidas? Ela tem. São, porque muitas vezes sim. Às vezes são questão de colocação. O Bagé, aquela convivência familiar, sabe melhor do que talvez todos nós. Até por rubricas que são colocados, os valores e coisas. Tem uma situação que pesou mais para essas ressalvas, que é a questão do Profut, né? Que o Internacional, nessa modalidade que o governo criou para auxiliar os clubes para reorganizar a sua parte financeira, acabou deixando de lado até algumas dívidas, parcelando a perder de vista outras, mas é um processo, por exemplo, que não pode ser atrasado, e que foi atrasado pelo Internacional. Diogo Rossi nos salvando, mas principalmente salvando o Davis Wagner. Eu ia pesquisar, não tem problema. Não, na verdade eu fiz alguns contatos aqui, é o seguinte, se as contas não forem aprovadas, em princípio não existe nada de concreto que seja feito. Porém, se forem identificados indícios de crime, e aí alguns, por exemplo, furto, roubo, apropriação indébita, improbidade, aí o Ministério Público pode propor uma ação penal. Mas de concreto, a partir de uma não aprovação do Conselho, não há nada. Bom, nós temos que lembrar que nós temos no Conselho Deliberativo do Internacional uma das maiores autoridades no assunto, não é? Que é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né? O Procurador Geraldo da Costa da Camino. Geraldo Costa da Camino, é o sobrenome correto. Até vamos marcar, Diogo, né? Falei, tem que trazer o da Camino aqui no programa, que é uma belíssima entrevista também. Bom, então, Rogério, só eu vou discordar então não é tua tese, mas dizendo que daqui a pouco existem alguns conselheiros influentes tentando fazer com que não seja... Não é tese, é informação, estão tentando. Então tá, que as contas não sejam reprovadas. Não vai mudar nada, cara. Não muda nada. Tá, e reprovado ou não, vai continuar. Não, mas reprovado tem um peso maior, Denis. É que nós temos que... Não vai acontecer nada, mas o que tu quer que aconteça? Não, eu não quero. Olha, se tiver uma conta reprovada, é muito grave, né? Isso nunca aconteceu. Mas grave o que? Na biografia? Não, mas só um pouquinho. Tem a questão se nós acharmos que as contas reprovadas da gestão do presidente Vitório Pífero, mesmo sendo reprovadas hoje à noite, não vão pesar nada, pronto, ou não dá para querer o quê? Vão pesar contra mas o jogo acabou. A praça pública seja chicoteado. Não é isso que eu quero. Não, mas acabou o jogo informar. Não, como não acontece só nada? Se tu comprovar algum tipo mas de para um pouquinho, no momento que tem uma... Aí que para reprovar, provavelmente faça uma relação com algum crime. É isso que nós estamos considerando. Reprovar as contas é sinal que houve algum tipo de... Teve um dolo. De ilícito. Teve um dolo. Mexeram com intenção.
É diferente, é por isso que, no meu entendimento, tendo a reprovação, não é simplesmente o R de reprovado. Não, é muito mais sério. Aí cabe uma auditoria, o resultado dessa auditoria pode indicar isso aí. E tem um detalhe, se forem identificados, né, indícios de crimes comuns, qualquer conselheiro pode levar o assunto para o Ministério Público mostrando esses indícios. Aí o Ministério Público faz um trabalho de investigação com auxílio da Polícia Civil. Então é algo mais complexo. Mas se for um caso do Profut, como o Bagé falou, que é uma coisa que está pesando, eu acho que isso não vai representar... Mas aí é um achismo. Não. Aí vamos no achismo de novo. A gente tem que ir na coisa concreta dele. Tem outras questões que não vazaram. A questão do Profut vazou e é uma das questões. Sim, não, mas o Profut especificamente não vai representar crime. Mas aqui, ó, a reprovação das contas é claro que é um peso muito grande e negativo. Para o clube também, é evidente. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, na legislação, no acordo, na legislação específica do Profut, tem responsabilização para os dirigentes. Reprovação, então, reprovação arranha a honestidade ou a competência do ente que presidia o clube? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas. Num primeiro momento, ela já arranha a competência. Num segundo, ela pode arranhar a honestidade. A improbidade, né? É o caso. E honestidade é uma valência integral. Ninguém a zero dá 8% honesto, né? Eu tenho uma frase que honestidade e caráter não se pratica de segunda a sexta. Não é horário comercial, é o tempo inteiro. O Diogo, sobre o Internacional, mais alguma coisa aí? Sim, recados que chegam pra gente no nosso WhatsApp. Por exemplo, o nosso amigo que participa conosco, infelizmente ele não manda o nome aqui, mas é o seguinte: boa tarde, amigos da bancada. Mais uma vez o Robertson é a opção. O Marcelo Lombo que se cuide, pois ele corre o risco de perder a vaga para o Robertson. E o Brenner, será que ele é o novo Leandro da Leão? Porque não está fazendo os gols. Sabe qual é o problema do Brenner? O Brenner, ele começou a fazer gol no Internacional e agora alguns pensam que o Brenner é o novo Ronaldo Fenômeno. Não, cara, ele é o Brenner. Ele vai fazer gol, daqui a pouco ele vai passar alguns jogos sem marcar. Ele é um cara que está... No Internacional ele estava se encontrando. Ele estava jogando, treinando sem motivação. Estava com cintura de marido lá, estava gordinho, dava para ver que o calção ficava... entrava ali nas laterais da barriga. Então, é um cara que agora ele buscou uma outra maneira. Ele está 3 jogos sem marcar, já está fazendo um fiasco, a gente está descabelando. Esse jogador que o Internacional está esperando, já contratado, o William Potker, ele tinha passado também alguns jogos sem marcar lá na Ponte Preta. Que é normal, né? E aí fez um gol de calcanhar, de letra. E sofreu um pênalti não marcado. Ontem eu vi o primeiro tempo, eu não vi o primeiro tempo do Grêmio. Eu vi o primeiro tempo de Ponte Preta e Palmeiras. Justamente para cuidar o Potker. Porque eu vejo os jogos e tem alguns que não entendem ainda que o Potker não é um jogador centralizado. Ele não vai chegar para brigar com o Brenner. Isso já foi dito pelo Zago. Mas assistam jogos, então, principalmente quem trabalha com jornalismo esportivo. Aí eu assisti todo o primeiro tempo. Sabe quem é que acabou com o jogo? Não foi o Potker. Fernando Bob. Mas jogando solto com uma tranquilidade e engoliu o time do Palmeiras. E no Inter não jogou nada. Outro jogador lá. Mas é tudo a questão de, daqui a pouco, tu te sente bem numa emissora, não te sente bem na outra. Isso aí é normal. O jogador não consegue se enquadrar. O Potker ontem era o cara almoçando domingo na casa dos pais. E no Inter era almoçando na casa da sogra. Maestro, Fernando Bob, não pode. Chamaram ele de maestro ontem. Passes, 93% de acerto nos passes ontem. Agora, eu vi o outro jogo depois, que foi a vitória do Corinthians. O primeiro gol do Jô estava impedido. O que eu acho interessante em São Paulo, na mídia de São Paulo, é que quando é o adversário do Corinthians, a primeira análise não é de que estava na linha em condições. É de que realmente estava um pouco à frente impedido. Inclusive teve um lance do São Paulo, quando estava 0-0. Aliás, o São Paulo, eu vou dizer uma coisa, o São Paulo tem um zagueiro, tá? 2 atacantes e acabou. Tá? O São Paulo, o jogador estava um pouco impedido. No lance do jogo, vendo pela televisão, tá, no primeiro momento, eu já senti, estava impedido o jogo. Aí não, a mídia de São Paulo, não, mesma linha, em condições e tal, sabe? Aí foi preciso que no intervalo do jogo botasse o quadro parado lá com a linha. São Paulo pode pensar o seguinte, a mídia do Rio Grande do Sul, quando é contra o Corinthians, a primeira estava irregular. O cara pode pensar não, só que tem o seguinte detalhe, eu vejo para os dois lados. Não, estou dizendo que ele pode. Eu vejo para os dois lados. E lá eles vêm para um lado só. Agora, o Internacional também não precisa tirar essa base aí do jogo contra o São Paulo, do Corinthians 2-0, porque o São Paulo não tem goleiro para começar. O segundo gol do Corinthians, pelo amor de Deus, não vou falar muito porque a gente não vai botar a imagem. Viu, Davis?
Sim, velho, sim, senhor. Mas não precisa o Internacional se assustar muito, porque essa vitória do Corinthians aí por 2-0 lá no Morumbi, o São Paulo não tem ninguém em casa. Foi o Corinthians que ganhou ou o São Paulo? São Paulo muito mais que perdeu. 20 minutos no programa, nós vamos falar do Corinthians, vamos falar do Grêmio? Tá, sim, senhor, já tomei vamos pro Grêmio. Vamos fazer o seguinte, não, tá certo. O seu Davis está certo. 34 minutos para falar do Inter, falar do Corinthians, falar do Grêmio. Eu estava tentando proteger o Grêmio aí, porque pelo jeito o Grêmio vai, que nem o ano passado, vai entregar. Peraí, posso só chamar o VT do Cerato? O VT do Cerato, da São Motors aí, a oportunidade a gente já volta para falar do Grêmio. All New Cerato, o sedã médio da Kia. Novo design, tecnologia, conforto, desempenho e com 5 anos de garantia. A partir de R$ 79.990 à vista. All New Cerato é na Kia Sun Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7110. Ah, que maravilha. Tá certo, né? Foi apoio. Claro. Foi apoio. Hein? Apoio de peso. Né? O Brasil tá perdido. Recebi uma informação aqui. Não, tu vai falar de que colocaram, não. Aí tá de sacanagem. Colocaram a vender uma boca de fumo por R$10 mil na internet. Então, se alguém tiver interesse aí, procure na internet. Tá perdido há muito tempo. Vamos falar do Novo Hamburgo, que é o líder do campeonato, melhor equipe do Gauchão. Ontem... Eu vi, não uma pessoa, mas várias Renato pessoas. Renato foi mal ontem também. É isso, pois é. Falaram que assim, ontem, o Nana Neném que ele inventou no último jogo foi uma dele, né? Foi erro dele já no outro jogo. E ontem, de novo, ele fez a mesma coisa e errou de novo. Tá, mas onde é que ele errou? Cara, mas o Lucas Barros no time do Grêmio atualmente é o filho da garota de programa no Dia dos Pais. Não, mas ele tá perdido. Ele não pode, eu acho que ele até poderia tirar o Léo Moura. Mas então, se ele queria tirar, não bota o Lucas Barros. Eu acho... Ele não encaixou no time. O que ele é? Não, é um filho de garota de programa no Dia dos Pais. O menino não sabe quem ele abraça. Se é o tio, se é o papai, ele não sabe. O Barrios, não adianta simplesmente jogar no time do Grêmio. O Barrios não começou jogando. O time que começou jogando. Onde é que o Renato errou no time que começou jogando? Mas eu não estou time que jogou. Não, eu acho que ele erra mexendo. Claro, não, tudo bem, mas pare um pouquinho. Mas o time que saiu jogando foi 0-0 no primeiro tempo. E começou 1-0 e sofreu 1-1. Aí ele teve que mudar. Okay. Mas eu quero saber o erro inicial, onde é que está. No time que começou jogando, o time estava mal. Mas aí depois ele mexeu e mexeu mal. Tá, ele mexeu mal, mas o time não estava bem. Ok, o Léo Moura não estava bem, mas então, eu estou questionando quem ele tirou. Não é quem ele tirou, quem ele botou. Se ele quer tirar o Léo Moura, então tira e faz ao contrato. Depois cara, ele mudou, o futebol precisa ainda de uma certa coerência. O Renato, outro dia, entre Everton e Fernandinho, ele optou pelo Fernandinho. Exatamente. Agora, entre Everton e Fernandinho, ele optou pelo Everton. Outro dia, entre Everton e Fernandinho, não dá para fazer esse rodízio toda hora. Ontem, ele tentou mexer um time que tinha o Léo Moura, que estava jogando bem. O Léo Moura estava jogando abaixo do que ele joga, sim, mas ele estava jogando bem. Ele estava preenchendo aquele espaço da direita, ele estava fazendo jogada da linha de fundo. O Miller é o cara que ele é um pouco diferente dos outros. Mas então, na dúvida, deixa ele em campo. Porque ele é o diferente. Do diferente sempre espera algo bom. Aí ele vai mudar o time com o quê? Com essa indecisão que ele teve entre Everton ou Fernandinho, e eu não vou nem falar da terceira, mas ele põe o Lincoln. Não dá, cara. Não tem como tu mudar o Everton, se não me falha a memória, não foi nem banco no jogo contra o Lincoln Kik, precisa entrar, Davis, num time que dê condição para ele jogar. Ele não pode ser o cara para mudar. Ele não é acabamento. Ele tem que ser o cara para... Ele não vai modificar isso. O Renato me lembra assim uma caixinha... E o Barros está solto. Renato me lembra uma caixinha de leite, de papelão. Tu pega assim um leite, bota no copo, experimenta, tu sente um gostinho um pouco diferente. Aí tu olha a validade, diz, não... Ainda tem mais, dá para tomar, não está às vezes. Quer dizer que o Renato é validade, eu acho validade. Está começando a se aproximar do final. Tem tempo ainda, tem tempo, mas já está com um gostinho diferente o leite, hein? Eu já penso um pouco diferente. Eu entendo que a escalação do Grêmio com o Léo Moura, com o Ramiro, mais atrás de ontem, inclusive, não sei se porque o Maicon se poupava um pouco mais, voltando de lesão, alguma coisa. Tava legal, o Maicon estava mais atrás, o Ramiro saindo mais, sabe? Eu não vejo que o Grêmio consiga ter essa dinâmica melhor com o Léo Moura e o Edilson. Os dois, o mesmo que o Léo Moura queira puxar um pouco mais para dentro, para liberar. Mas então, o flanco. Na tua opinião, qual é a opção?
A minha opção é tu jogar com um outro volante mais atrás. Quem é? Então, pode ser o Michel. Mas o Michel entrou contra o Iquique e afundou o Grêmio. Não, mas aí é circunstancial. Aí não é pelo Michel. Não, mas não é pelo Michel. Que o Iquique, tá, tudo bem, mas não é pelo Michel. Eu não vejo o Grêmio ter dinâmica, o Grêmio funcionar. O Grêmio. Não, isso aí é a individualidade. Não. Eu estou dizendo, eu não vejo o Grêmio funcionar com o Ramiro e com o Léo Moura. Não vejo, não pelo Ramiro, e sim pelo Léo Moura. Claro. E para mim tem uma sobreposição. Não tem. Se o Ramiro jogar na frente da área de 5, não. Aí sim, concordo contigo. Do lado do Léo Moura não tem como ele jogar. Mas é o que está acontecendo. O Grêmio vinha jogando bem. Mas jogou na primeira posição. Mas foi o Marcos que jogou na primeira posição. Eu não estou entendendo. O Grêmio vinha jogando bem e agora... Nós temos uma outra situação. Não, o Grêmio vinha jogando bem quando? Mas tem o Grêmio vinha jogando, o Grêmio vinha jogando bem quando o Edilson não estava no time e o Léo Moura é lateral direito. Depois nós tivemos só 2 jogos que não dá para fazer uma avaliação. Rogério, eu concordo contigo que não vem jogando bem, está faltando desempenho. Mas essa tua explicação, na minha opinião, ela não fecha pelo seguinte: o Léo Moura, que tu está reclamando que estava jogando melhor como lateral, aí era um Grêmio que tinha o Jailson. Exatamente. Então nós temos que pensar o que representou a volta do Edilson. Ele mexe mais de uma posição. Bom, ele que escolhe entre o Edilson... O Jailson não vinha jogando bem. Não, mas ele escolhe entre o Edilson e o Léo Moura. É que eu não vejo erro aí. Eu acho que ainda não é o problema do Grêmio nesse momento. Porque naturalmente, quando contratar um jogador de mais qualidade, vai sair dali. O Léo Moura e o Pedro Rocha, eles estão guardando vaga. Sim, mas para quem que o Pedro Rocha está guardando? Não, eles estão... Não sei. No time do Grêmio... E aí o seguinte... momento que chegar a contratação, ele sai. Tá, quem é que o Renato tirou ontem para colocar o Barrios? Mas esse que o Léo Moura. Tirou o Léo Moura. Mas é justa. Não, o Renato errou porque ele se viu obrigado a botar um jogador que o time não está acostumado a jogar, mas ele é obrigado a colocar o Barrios. Não tem jogada entendeu? Com ele. Então, quem tinha que sair era o Léo Moura. Ele acertou em quem ele tinha que sair. Mas quem tinha que entrar não era o Barrios. Ele fez outra substituição depois para tentar recompor o que ele tinha feito. O Léo Moura, ontem, mesmo jogando abaixo, o Léo Moura é um dos caras que pode fazer uma jogada para o Barrios. Claro. Então não tem como tirar o cara que te dá a condição de passe de qualidade. O Barrios pode fazer a jogada que fez muito bem. Mas o Léo Moura pode fazer. Eu concordo que o Léo Moura possa fazer, mas não nessa função que ele está. Então o Léo Moura, sendo lateral, ele pode, chega bem, vai à frente, faz a jogada para o Barrios. Não dá para tirar o Edilson. Também acho que não. Também acho que não. Eu continuo entendendo que o Léo Moura é o Edilson. Mas eu já falei. O Barrios não tem lugar no time do Grêmio. Se tu vai tirar o Léo Moura, tu tem que ter uma das soluções que tu tinha antes. Ou é o Everton, ou é o Fernandinho, que estão acostumados a jogar. Só que imagina se o Renato faz isso. Tira o Léo Moura, acertadamente no meu entendimento, e bota o Fernandinho ou bota o Everton e não bota o Barrios. Cai a casa em cima dele. Não cai a casa. Se tem alguém que pode fazer o que quiser no Grêmio, o Renato põe os pés em cima da mesa do presidente. Aí tu ia estar criticando o Renato porque não colocou o Barrios e colocou o Fernandinho. Na minha opinião, ele errou em ter tirado o Léo Moura e botado o Barrios. Eu estou te dizendo que se ele era para fazer isso, era para ter botado o Fernandinho. Tem outro detalhe nisso aí que vocês estão deixando passar batido. O Novo Hamburgo fez um baita jogo. Não, é que a análise começou. Mas a análise começou a partir do Grêmio. Tudo bem. Mas o Grêmio ontem não conseguiu render porque os espaços que o Grêmio deixava eram preenchidos. Por exemplo, o Juninho jogou uma partida, se fosse só pelo jogo de hoje, ontem o Tite levava ele para a seleção. Excepcional. Ele jogou demais, ele jogou solto, ele tabelou, ele cobrou. Isso que nós estamos cobrando do Lucas Barrios, olha a jogada do gol feito que o Novo Hamburgo perde. A bola vem pelo lado esquerdo de ataque do lado, acho que é Assis o nome do menino. Ele centra a bola no João Paulo. O João Paulo faz a parede como se fosse puxar para a esquerda, para a direita. E bate com o pé para a esquerda. O Jardel vem sozinho, chuta na trave, ela sobra no Lucas Santos que desperdiça. Aliás, isso é uma jogada que o Grêmio não conseguiu fazer. O Grêmio não criou nada o jogo de ontem. O Lucas Santos mudou o jogo. Tá? Saiu, como é o nome do Branquinho, né? Branquinho saiu machucado. Tá? E aí ele fez toda aquela confusão para cima do Marcelo Oliveira, mas no lance capital, que era para ele decidir, ele terminou isolando a bola, que foi esse lance da trave. O Marcelo Oliveira, que o Bagé está perguntando, lateral esquerdo do Grêmio, eu
Eu não vejo como é que o Marcelo Oliveira pode ser titular do Grêmio, mas é que a situação do reserva é pior, né? A reserva dele é muito ruim. Mas olha aqui, só um pouquinho. Até a entrada desse substituto do Branquinho, o Marcelo Oliveira... Não, desculpa, Rogério, não foi só no jogo de ontem, Rogério. Há horas ele vem de novo, sabe? Mas ele voltou a ser aquele jogador aí não vale o jogo de ontem, então nós não estamos analisando o jogo de ontem. Com crédito, ontem ele fez o lance do gol. Foi a jogada dele, foi a jogada individual dele, o gol do Grêmio. Bagé falou aqui, Bagé, tu achas o Novo Hamburgo melhor que o Iquique? Acho. Muito melhor. Muito melhor. Temos um time do Novo Hamburgo é o melhor time do Gauchão. Não, mas isso tem, né, irmão? Se tu pegar lá o Jorge Wilstermann da Bolívia, que está no grupo, lá, acho que do Palmeiras, é um time que se destaca porque joga em cima do morro. Isso tem muito na Libertadores. 50 do segundo tempo. E é bom lembrar que o Grêmio vai jogar contra o Iquique lá em Calama. Sim. Também que é altitude. E vai jogar contra o Guarani do Paraguai no Defensores del Chaco. Mudaram lá. Aliás, mudou o horário também, né? Ainda bem que é no Defensores del Chaco. O jogo é 7h30? 7h30. 7h30 agora, na quinta-feira. Ainda bem que é no Defensores del Chaco. Mas esse time não tem torcida, né? No último jogo não tinha ninguém no estádio também lá. Aliás, por falar em jogar... Mas a ideia deles é justamente que no Defensores tenha mais torcedor. Estava vendo aqui eles jogaram Defensores no último jogo, não foi? Não foi. Foi no outro estádio? Foi no outro estádio. E time pedido aqui, ó. Novo Hamburgo decide em casa, né? Que é a pontuação acumulativa para definir o mando de campo dos jogos finais. Então tem 30 pontos no Novo Hamburgo. Caxias tem 25, Grêmio 24, Inter 23. O Novo Hamburgo, se for para a final, decide em casa. Interessa contra quem for. Grêmio e Caxias é em Caxias. Por quê? O Caxias tem 25 pontos e só passa para a final se ganhar. Chega a 28. O Grêmio tem 24 pontos. Então, se for Grêmio e Caxias, é no Centenário o segundo jogo. E Grenal, o Grêmio decide na Arena se ganhar o seu jogo do Novo Hamburgo, ou se o Internacional não ganhar. Então, é bem simples. Novo Hamburgo decide em casa, se passar. Mas, então, assim, o Grêmio vai ter que ganhar para chegar na final. Vamos supor, tá, que o Grêmio, por exemplo, se der 0x0, Novo Hamburgo está na final. Isso. Se der 1x1, vai para pênalti. Isso. Se der 2x2, o Grêmio está classificado. Mas dando um empate, né, que o Grêmio passe ou vá para os pênaltis, o Grêmio vai somar só um ponto. Isso. Aí, claro, o Inter indo lá, vai ao vencer... Tem 26, passaria na frente. Não, o Inter joga por empate também, né? Qualquer empate dá o Internacional. Não, até por derrota. Se marcar gols... se fizer gol fora, tem o gol qualificado só não vale na final. Isso, na final. Tem um saldo simples, mas não um saldo qualificado. Agora, esse é o cálculo, os números aí dos pontos. Tá? Como é que ficou a história dos números da grana? A premiação? Da premiação. O Bagé tem detalhes bem O Novo Hamburgo continua não sendo interessante ir para a final. Não. Se o Novo Hamburgo for para a final, não tem dinheiro. Aliás, não tem dinheiro, vai ter 100 mil. Vai ter 100 mil. Ontem eu conversei pelo WhatsApp. Pode ter 400. Só um pouquinho. O Novo Hamburgo vai para a final e tem o mando de campo do último jogo. Ele pode ter uma renda absurda. Aí ele vai jogar onde? Onde ele quiser. O mando de campo é dele. Se for contra o Inter, onde? Não pode, não. Contra o Inter, ele vai disputar na arena. Não, mas eu não sei manter coerência. Não, mas me passaram tem que ser lá em Novo Hamburgo. Só porque me passaram a final do Campeonato Gaúcho. Gaúcho. Passaram que não pode repetir o mando. Não poderia ser na arena por regulamento. Como passaram só agora. O regulamento diz isso? O regulamento não poderia. Eu fiz uma pergunta se for contra o Inter, onde é o jogo? Mas uma restrição de estádio para capacidade. Mas repetir não pode. É que para chegar na final, uma final, vamos imaginar a final. Tá? A final precisa, desde que tenha dos dois times da final, um sendo da dupla Grenal, tem que ter uma capacidade superior a 10 mil. Isso mudou, antigamente não era assim. Quando o Inter jogou lá, finais seguidas... Quanto é a capacidade do Estado do Vale? 4. Não, 4 botando no colo. O Novo Hamburgo chegando na final não pode jogar lá. Não pode jogar lá. Desde que a final seja com o Inter. Se for Novo Hamburgo Caxias, pode. Pode. Sim. Tá, mas no caso da semifinal... Isso é só a final. Só a final. Mas nós estamos falando da semifinal. Tá. O Novo Hamburgo, ele pode jogar na arena, não pode. Então... Pelo que me passaram, me respondendo não, que não poderia no regulamento. Porque aí é a questão da renda que fala o Nelson Cerqueira. Mas só para fechar o parênteses dessa premiação, a Federação Gaúcha de Futebol, ela não dá a premiação. A Federação Gaúcha de Futebol consegue lá o direito de transmissão de TV e entrega medalha, troféu e aquela foto, todo mundo rindo bonitinho. Mas o que acontece? Tem o name rights do campeonato, que é lá da Ipiranga, que entrega 800 mil reais, que seriam distribuídos, esses 800 mil reais, pelos 8 primeiros colocados, que daria 100 mil. Só que aí é a minha dúvida se é entre 8 a 6, porque o presidente mandou que é 6. Mas acho que são os 6 fora a dupla Grenal. A dupla Grenal acho que não entra nesse 100 mil. Mas eu vou chegar aí. É porque o terceiro colocado, que é o campeão do interior, ele além desses 100 mil que ele ganha do patrocinador, ele ganharia uma cota de mais 200.
Então ele iria a 300 mil. Sim. E aí, depois desses 300 mil, ainda tem um percentual que é dividido e tem mais a renda. Então chegaria na casa dos 400 mil. Tudo bem. O Davis tem razão na questão da coerência. Como nós defendemos que aquele jogo do Internacional com São José deveria ser no Paço da Areia, mesmo com portões fechados, né? Por uma questão de equilíbrio técnico, o jogo tem que ser no Estádio do Vale. Agora, para quem vive nessa míngua aí, como são os clubes do interior, daqui a pouco o Novo Hamburgo pode faturar numa renda quanto? Aqui, ó. R$1 milhão. Então, R$1 milhão. Que o jogo da semifinal não seja... Olha aqui, ó, tem um detalhe, eu vou dar sempre crédito para quem dá a notícia, porque não é fácil dar notícia. O João Batista Filho, que é nosso colega, repórter, está mandando aqui o seguinte, dizendo que o Paulinho Pires, lá da Bandeirantes, leu no regulamento e que no regulamento não pode mandar jogo no estádio do rival. Então é aquela informação que eu tinha há pouco tempo. Não pode fazer. Eu só quero fazer uma correção aqui, Bagé. Pode repetir. Vamos lá. Situação hipotética. Tá? Viu? Situação hipotética. Qual artigo? Qual é o artigo? Viu? Bom, não pode repetir. Rogério, uma situação... É que o Diogo está... Mas uma situação hipotética, procurando certo? lá. Ó, o Internacional passa pelo Caxias, vai para a final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio empaca no Novo Hamburgo e o Novo Hamburgo vai até a final do Campeonato Gaúcho. Primeiro jogo, Beira-Rio, Internacional e Novo Hamburgo. Sim, segundo jogo, Novo Hamburgo Internacional, mando de campo do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo vai pegar e vai botar 4 mil pessoas no seu estádio ou vai abrir mão de jogar no seu estádio? Mas não pode, na final não pode. Tudo bem, não pode. Okay. Vai botar 10 mil pessoas em que lugar? Vai para Caxias o jogo? Vai jogar na Arena. Vai jogar na Arena, beleza. Que renda maravilhosa que vai dar uma arena lotada final do Campeonato Gaúcho. Essa renda ela é do Novo Hamburgo, tirando os custos de abertura da Arena. Bom, vale a pena? Acho que vale. Olha aqui, ó, eu quero dar crédito, não é só porque é meu filho, mas o meu filho, ele é muito encarnado e muito ligado em futebol. É vermelho, então você é muito Não, é azul, está no sangue, é azul. Encarnado é vermelho. E eu quero dizer o seguinte, só para... Com relação ao jogo do Guarani, inclusive foto ele mandou, o último jogo do Guarani não foi no em Defensores do Chaco. Está aqui a foto. Ah, sim. Foi no Defensores, então, tu disseste que não foi no Defensores. Não. Ah, sim, que já o último foi no Defensores. Foi no Defensores, isso aí. Então. Obrigado, Guilherme Wagner. Resolvida essa questão aí, da onde foi o jogo do Guarani. Isso. Okay. É encarnado, mas está sempre na Arena, Guilherme. E claro. Diogo Rossi, diga aí, Diogo Rossi. Aliás, mais uma participação. Parabéns pelo pai. Não, eu já diria o isso seguinte, é deboche ou é... Puxa o seu cara, eu vou dizer o contrário. Eu vou dizer Davis Wagner, parabéns pelo filho. Davis, filho de tigre sai pintado. Recados que chegam por aqui, são 2. O primeiro é do Fabrício, ele é lá de Cachoeirinha e diz o seguinte... Como o senhor está com a voz encorpada, doutor? Está mudando a voz, está ficando mais homenzinho. Olha, com o Marcelo Oliveira na lateral esquerda, não tem condições. O Grêmio vai ser eliminado da Libertadores assim. Fabrício de Cachoeirinha. E o Anderson, também de Sapucaia, diz o seguinte... Olha, nunca vi um lance tão bacana quanto o do Rodrigo Caio neste final de semana. Parabéns para ele. Então vamos mostrar que é justamente esse tipo de atitude, esses exemplos que a gente quer para o esporte em geral, mas para o futebol especificamente, por que não dizer, né? Para o nosso país. Ele está dizendo para o árbitro, não foi o Jô que atingiu o goleiro. Porque esse árbitro, como é o nome dele mesmo? Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio, irmão do Paulo César. Luiz Flávio de Oliveira. Tinha dado o cartão amarelo para o Jô. Ó, não vale o cartão amarelo que eu marquei. Tá? Foi o Rodrigo Caio que bateu no goleiro. E a humildade do árbitro em E aí vai bater palma. Ó, parabéns para o Rodrigo. Olha lá, o Jô disse não foi ele. É que não mostra todo o lance ali, né? O Rodrigo Caio vai na disputa com o Renan, o goleiro de São Paulo, e também o Jô. E claro, sem querer, o Rodrigo Caio pisa na perna do goleiro. O goleiro começa a se contorcer e o Luiz Flávio vai lá e dá o cartão. Pensa que é o Jô. Porque o Rodrigo Caio está fazendo a proteção para a saída do goleiro, do Renan. Não é? E aí acontece justamente isso. A pressão do jogo, o Rodrigo Caio termina atingindo. Nota 10, fair play. Aliás, o que está jogando esse Jusilei, volante do São Paulo, poxa. Pois é, eu não gostei dele ontem no jogo. Eu gostei, está jogando. Eu não sei qual é a marca da televisão de vocês. Eu gostei. Quer dizer, um de nós terá sempre. Uma delas é ruim. O pessoal está perguntando aqui qual é a tintura que o Belco usa no cabelo. O mesmo do Donald Trump. Mas tinha que focar aqui de longe, assim não aparece. Fechar ali no... Fecha no cabelo. Vai, dá zoom. Zoom no cabelo. Aí, olha aí. Olha só. É natural.
Tem certeza? Então a receita o Donald Trump te mandou. Então, Rogério, obrigado pela lição hoje. Em não havendo a resposta na bancada, não efetua a pergunta. Lição de jornalismo. E muito menos chama se não tem um lance. Muito obrigado, meu querido. Maravilha. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Davis Wagner. Não, amanhã o Davis não tá, é folga de novo pro Davis. Quanto será tem? Rogério Beltrão, obrigado mais uma vez. Vamos trazer o alemão para falar de futebol feminino também. Não, ele tá suspenso. Voltamos amanhã. Muito obrigado. Consumidor RS, um programa que leva, através de entrevistas e reportagens, orientações qualificadas ao comércio, à indústria e aos prestadores de serviço para o aperfeiçoamento de suas relações com o seu público consumidor e a informação esclarecida dos direitos do consumidor ao telespectador para fazer valer o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e exibido todas as segundas-feiras, às 22h30. Agora nós estamos aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos, sempre com as principais notícias do mundo dos veículos automotores. Temos uma história de 35 anos de apresentações ininterruptas, destacando os principais lançamentos de automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus, e fazendo a cobertura de diversas competições automobilísticas. Não esqueçam, Veículos e Velocidade na TV Urbana, sábado, às 11h30 da manhã. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. A Doxy é uma clínica odontológica multidisciplinar